Bom dia, nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bom, antes de mais nada, eu até vou dar aqui uma justificativa que na terça-feira passada eu não coloquei nenhuma atividade porque infelizmente meu computador ele ficou um tempo em manutenção. Então, por isso que aconteceu de na terça-feira passada eu não ter colocado nenhuma atividade. Mas já está consertado. E vamos lá, vou colocar hoje, era para pôr terça, mas eu vou colocar hoje, beleza? E hoje é quarta-feira, isso, hoje é quarta-feira, então eu estou colocando para vocês, para essa semana aí, vocês estarem fazendo as atividades que eu vou propor. Muito bem, o assunto que nós vamos conversar hoje vai ser porcentagem e aumentos e descontos sucessivos. Nós vamos entender isso aqui numa boa, tá bom? Mas lembrem-se, eu vou estar postando o link desse vídeo mais a atividade no grupo de pais e responsáveis, ou eu responsáveis, e também no Google Sala de Aula. Eu dou preferência para que vocês entrem no Google Sala de Aula, resolvam a atividade, bota lá a resolução no caderno, tira foto e anexa essa foto das resoluções e manda para mim lá pelo Google Sala de Aula mesmo, tá bom? Mas, se você tiver dificuldade, não tem problema, tira a foto da resolução que você vai fazer no caderno, bonitinho, com o nome, a sala, todas as identificações conforme está orientado na própria atividade e manda para o meu e-mail, tá? No e-mail que está na atividade, beleza? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos começar a nossa conversa primeiro sobre porcentagem, beleza? Vamos lá, deixa eu virar a câmera aqui. Bem, porcentagem, né? O que é porcentagem? Olha só, é uma proporção de uma quantidade ou grandeza em relação a outra avaliada sobre a centena, tá? Ou seja, porcentagem é uma parte de um todo que foi dividido em 100 partes, tudo bem? Então a gente usa para essa porcentagem o símbolo, que é esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da porcentagem, tá bom? Bom, para explicar a porcentagem, nada melhor do que nós irmos para um exemplo, tá bom? Muito bem, digamos que a porcentagem, nós podemos representar ela na forma de porcentagem, na forma fracionária ou na forma decimal. Nesse exemplo, 9%. Eu posso representar por 9 sobre 100. Essa é a forma fracionária dela. Ou na forma decimal, que é o 0,09. Se você pegar o 9 e dividir por 100, você vai ter como resposta 0,09. Essa é a nossa taxa, ou seja, é a forma decimal desses 9%, ou a forma decimal desta fração 9 sobre 100, ok? Vamos pensar agora em 25%. 25 sobre 100 ou 0,25, ok? Quando você tem 25 e você quer dividir por 100, imagine que a vírgula está aqui do lado do 5, ela tem que andar 2 casas para a esquerda, 1, 2, por isso 0,25. E mais uma vez, 25%, representação porcentagem, 25 sobre 100, representação fracionária, e 0,25 é a representação decimal, tá bom? E nós podemos ter um valor percentual maior do que 100, por exemplo, 250%, ou seja, 250 sobre 100, que dá um valor decimal de 2,50 ou 2,5, tá? As três formas de você estar representando uma porcentagem, tá bom? Agora vamos facilitar um pouquinho. Olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Quanto é 8% de 400? Seja 400 reais, uma quantidade de 400, não importa. Eu quero saber quanto é 8% de 400. Gente, se fosse 8% de 100, era fácil, né? 8% de 100 é 8, tá? Mas e 400? Então a ideia é você fazer o seguinte, para facilitar, você pode pegar o 8% e colocar na forma de fração, 8 sobre 100, vezes 400, que é esse valor aqui. E lembra, quando um número não tem nada embaixo, é como se tivesse um 1.
ok? E na multiplicação de fração, você multiplica direto em cima e direto embaixo. 8 vezes 400 dá 3.200. 100 vezes 1 dá 100. E aí você fazendo essa divisão aqui, 3.200 dividido por 100 dá 32. Ou seja, corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. 32 dividido por 1, 32. Logo, sabemos que 8% de 400 é igual a 32. Beleza? Isso dá para fazer com regra de 3 também, né? Mas vamos em frente. Agora aqui, o que a gente pode fazer também? Eu posso calcular desse jeito, ou eu posso pegar o 8 sobre 100, encontrar a sua representação decimal, e eu posso entender isso aqui como uma taxa equivalente a 8%, e pegar o 0,08, que é equivalente a 8 sobre 100, e multiplicar por 400. Essa multiplicação também dá 32, certo? Então, vai aí ao gosto do cliente. Aí eu fiz só uma multiplicaçãozinha aqui para ver que dá 32 mesmo. Beleza? Vamos em frente. Mais um exemplo. Agora vamos calcular 32% de 1.200. Mesmo procedimento, 32 sobre 100 vezes 1.200 sobre 1. 32 vezes 1.200 dá 38.400. 100 vezes 1 dá 100. Quando fizer essa divisão, corto. 384 dividido por 1, 384, ok? Então, 32% de 1.200 é 384, certo? Ou a gente pode pegar a representação decimal do 32 sobre 100, que é 0,32, e multiplicar por 1.200, também dá os 384. Mas como eu falei para vocês da questão do uso da regra de 3, que é uma outra opção que você pode estar utilizando, eu posso dizer o seguinte, digamos que esse valor, olha só, 1.200 está, vamos dizer que isso aqui fosse 1.200 reais, tá? 1.200 reais está para um valor que eu não conheço, assim como 100% está para 32%. Por que eu usei essa igualdade, essa regra, essa forma de estar posicionando essa igualdade? Porque olha, 1.200 é tudo que tem, é o todo. Então o todo é igual a 100%, tá? E 32% vai ser igual a que valor? Então, por isso que eu coloco as grandezas, por exemplo, valor sobre valor, percentual sobre percentual. E como quando eu falo em percentual, eu estou falando em grandezas diretamente proporcionais, eu faço a regra de 3 multiplicando em x. Logo eu terei x vezes 100, 100x. 1.200 vezes 32, 38.400. Agora temos essa igualdade. 100x igual a 38.400. Eu quero isolar o valor de x, porque eu quero saber qual é o valor de 32%. Então eu pego 100, passo dividindo. 38.400 dividido por 100 dá 384, tá? Então eu fiz de 3 maneiras aí, usando a taxa ou o valor decimal, tá? Multiplicando na forma de fração ou fazendo a regra de 3, beleza? Então tá aí, fizemos essas formas de calcular a porcentagem de um determinado valor, beleza? Vamos em frente. Agora que a gente acabou de usar a regra de 3, vamos para outro exemplo aqui, ó, tá? Olha só, vamos pensar num aumento de x% de um valor. Sei lá, não importa, qualquer porcentagem. Vamos dizer que eu vou pegar aqui que vou aumentar 30% de 400. Ora, 400 representa 100%. E eu quero um aumento de 30%, então vou botar mais 30%. Logo, 130%. Se eu quero 130% de 400, eu posso pegar o 130% e colocar na forma de fração. Fazendo essa divisão, eu tenho a forma decimal. E aí o que acontece? Eu pego essa forma decimal e multiplico por 400. Logo, terei 520. Ou seja, 400 mais 30%, 520. Facinho, né? E outro, aumento de 8% de 250. Mesmo processo. Se eu tenho 250 é 100%. Mais 8%, logo 108%. 108% pode ser 108 sobre 100. Dividindo vai dar 1,08. Eu pego esse valor decimal e multiplico pelos 250, logo 270. Ou seja, se eu tenho um aumento de 8%, seria os 250 mais 8%,
que aí vai dar 270. Vamos pensar em desconto? Se eu tenho um desconto qualquer, olha só, diminua em 40% o valor de 600. Ora, então, se é para diminuir, se é um desconto, então o todo é 600 e eu vou subtrair, eu vou diminuir 40%. Logo, 60%. 60 sobre 100 igual a 0,6. Eu vou pegar os 600, multiplico por 0,6. Como eu estou multiplicando por zero qualquer coisa, eu sei que houve um desconto. Logo, 60%. Aliás, logo, 600 reais menos 40% dá 360, ok? Então é isso. E aí vamos em frente. Espera um pouquinho.